Os indígenas, desde o descobrimento do Brasil, lutam pelos seus direitos, mas seus direitos não são mais respeitados. Terras invadidas, desvalorização da cultura, preconceito sobre o modo de vida são exemplos disso. Este documentário falará sobre isso. Movimentos indígenas. Meu nome é João Vitor Sanfron e hoje eu estou aqui com Júlia, do nono A. Então, hoje vamos fazer algumas entrevistas sobre o nosso tema do documentário, que é os indígenas. Então, a primeira pergunta é: em sua opinião, atualmente, a cultura indígena é algo importante para entender a história brasileira? Sim, muito importante, porque se você for parar para olhar culturalmente, o Brasil, nós somos descendentes de indígenas, entendeu? Então, é necessário que a gente saiba sobre isso. Segunda pergunta: quais leis você acha que poderiam ser criadas em apoio aos indígenas? Não necessariamente precisam ser leis, mas eu acho que bastando ter educação da nossa parte, sabendo respeitar os indígenas e entender que eles também são pessoas como a gente, já ajuda bastante a melhorar a situação. Qual é a sua opinião em relação à rejeição indígena? É difícil você perceber que muitas pessoas criticam a própria história do país e que não aceitam realmente quem são. Em sua opinião, atualmente a cultura indígena é algo importante para entender a história brasileira? Sim, pois eles foram os primeiros habitantes do Brasil e eles foram muito importantes para o conhecimento do descobrimento do Brasil e essas coisas. Quais são as leis que você acha que poderiam ser criadas em apoio aos indígenas? Preconceito é crime, pois as pessoas têm muito preconceito contra essas pessoas, que são os índios. E eles merecem respeito, pois eles foram os primeiros habitantes do Brasil e muito importantes para a nossa cultura. Em sua opinião, o que poderia ser feito para que os indígenas fossem aceitos na sociedade? Mais respeito entre a sociedade brasileira e igualdade, pois, como eu já disse, eles foram muito importantes e é isso. Olá, boa tarde. Meu nome é Davi Abner. Qual é o seu? Alana. Olá, Alana. Em sua opinião, atualmente, a cultura indígena é algo importante para entender a história brasileira? Sim. Quais leis você acha que poderiam ser criadas em apoio aos indígenas? Acabar com a desmatação, porque é o habitat natural deles. De acordo com sua opinião, os indígenas podem estar inseridos normalmente na sociedade? Sim. Por quê? Porque acho que eles demonstram o Brasil, acho que eles são a cara do Brasil, né? Que eles foram os primeiros a habitar o Brasil. Em sua opinião, o que poderia ser feito para que os indígenas fossem aceitos na sociedade? Primeiramente, eu acho que todos têm que ter um respeito um ao outro e não depende da raça de cada um, mas todos merecem respeito e devem ser aceitos sim na sociedade. Qual é a sua opinião em relação à rejeição indígena? Eu acho isso muito ruim, pois os indígenas, eles são muito importantes, porque além de eles cuidarem do nosso viver de hoje, que é a natureza e tudo mais, eles são muito importantes porque eles, de acordo com a história, eles que descobriram o Brasil. Não foi Pedro Álvares Cabral, nem mais nenhum moço importante entre os portugueses. Quais leis você acha que poderiam ser criadas em apoio aos indígenas? Eu acho que em apoio às indígenas não tem que ser só uma ou duas ou três, mas sim várias, milhões, infinitas leis, porque os indígenas, eles são importantes. Então, uma lei que eu acho que sim deveria ajudar era respeito e aceitar eles na sociedade de hoje, no povo urbano que nós somos hoje. Os indígenas lutando pelos seus direitos. Como falado antes, os indígenas estão lutando pelos seus direitos desde quando os portugueses invadiram o Brasil. A sociedade atual julga-os por conta de seus costumes, crenças e forma de viver. E, por isso, eles são desrespeitados. Independente de tudo que fazem, eles continuam sendo atacados por todos. Leis criadas para a proteção indígena. O governo, para proteger os indígenas, criou as leis. As leis envolvem
terra. O governo delimitou áreas que só podem ser usadas por indígenas. Invasão é crime. Respeito. Muitas vezes, por conta de seu modo de viver, eles são excluídos socialmente. Educação. Todo indígena tem direito de aprender, não somente suas culturas. Saúde. O indígena deve ter direito à saúde sempre que precisar, independente de qualquer coisa. E assim encerramos o quarto documentário do CIMOVE, da turma do 7º B. Espero que tenham gostado. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.